ダメじゃ。また失敗か。なぜ生物の欲は制御できない。誰だか知らねえがありがとよ。助かった。参ったのう。わしがメカシャークに命じたのは偵察、報告、砲撃まで。プログラムミスか。食ってしまえば金品が残らない。で、誰が助けると言った、海賊ども。わしは政府に雇われたしがない天才科学者ドクター・ベガパンクじゃ。O arco de Egghead chegou trazendo 4 novos personagens. Além disso, sabemos que Vegapunk é um cientista da marinha. É a pessoa mais inteligente que existe e foi ele quem fez as modificações no corpo de Kuma para torná-lo um ciborgue. Dito isso, finalmente ele apareceu no anime, porém de forma totalmente diferente de suas silhuetas apresentadas, pois tivemos uma mulher dizendo que o seu nome é Vegapunk, assim adicionando um novo mistério à história, pois será que ele é o verdadeiro Dr. Vegapunk? Além disso, quem são os novos personagens apresentados e como os Mugiwaras vão escapar de serem engolidos pelo tubarão gigante que apareceu no final do episódio passado. Se você quer saber tudo isso e muito mais, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E saiu o episódio 1090 de One Piece, muito legal. Tivemos 4 novos personagens sendo apresentados, Jinbei mostrando seu peitinho e também tivemos uma nova personagem se denominando como Dr. Vegapunk. Será que ele é ele mesmo? Vamos tentar desvendar esses mistérios aqui para vocês, então fica nesse vídeo até o final, aproveita para deixar aquele likezão e se inscreve no canal para nos ajudar a bater a meta de 20 mil inscritos. Dito isso, chega de enrolação, vem com o pai e bora pro vídeo. O título do episódio 1090 de One Piece é Uma Nova Ilha, Egghead, a Ilha do Futuro. O episódio começa onde o último parou, no momento em que o tubarão gigante estava prestes a engolir os Mugiwaras que estavam dentro do navio. Jinbei rapidamente pega o leme e começa a navegar para sair de dentro da boca do tubarão antes que eles sejam engolidos, e por muito pouco eles acabam escapando. Zoro acaba notando que o tubarão gigante é feito de metal. Em seguida, Jinbei percebe que Luffy, Bonnie e Chopper acabam caindo no meio do mar. Por isso, ele pede para que Frank pegue o leme do navio e o leve em direção a eles. Então, ele se joga no oceano para salvar os 3 que tinham caído. Ao mesmo tempo, o navio dos Mugiwaras entra em queda livre em direção ao mar. Depois que Frank consegue estabilizar o navio, ele usa uma turbina que ficava embutida dentro do Sunny para ganhar mais velocidade. Porém, o tubarão de metal gigante lança 2 torpedos no navio. O Sop chega a avistá-los e avisa para Frank, porém não dá tempo de desviar e Sunny é acertado em cheio. Dessa forma, o navio vira de cabeça para baixo e todos os Mugiwaras caem dentro do mar. Vale ressaltar, galera, o quão fácil foi jogar todos os Mugiwaras dentro do mar. E se pararmos para pensar que se todos eles tivessem comido algum tipo de Akuma no Mi, nesse momento eles acabariam morrendo porque não teriam como nadar de jeito nenhum. Jinbei, que estava dentro da água, acaba percebendo a explosão. Contudo, ele vai em direção a Luffy, Bonnie e Chopper e consegue salvá-los. Porém, o tubarão gigante aparece para persegui-los e começa a disparar balas de canhão na direção deles. Por isso, Jinbei pede para que todos respirem fundo, porque ele vai mergulhar para fugir daquele lugar. Nessa cena aí temos 2 coisas interessantes. Primeiro, podemos lembrar que em Sabaody foi dito quem eram os personagens que nadavam mais rápido em todo o mundo. E tínhamos ali aquela lista dos peixes voadores, dos tritões e das sereias. Porém, não temos como ter certeza que Jinbei seria mais rápido que esse tubarão. Afinal de contas, ele é feito de metal, uma espécie de robô. Então teríamos que ver como seria essa disputa. O robô tubarão contra Jinbei, que é um tritão.
Outro ponto legal é que podemos ver aquelas balas de canhão que tinham sido atiradas pelo robô tubarão gigante caindo no mar e criando um vórtice de água quente igual aquele que apareceu no episódio passado que Zoro acabou cortando. A diferença é que o do episódio passado ele acabou ficando no ar e esse vórtice criado agora com as balas de canhão ficou dentro do mar. Então provavelmente aquele do episódio passado foi criado pelo tubarão robô gigante também. Vemos então os Mugiwaras dentro da água enquanto Frank percebe que a correnteza está muito forte e Sanji está segurando Robin pensando em proteger Nami também. O engraçado dessa cena é que podemos ver que até mesmo Caribou está dentro de seu barril desesperado por ter caído no meio do mar. Essa cena de Caribou aí ficou bastante legal e só para constar ela não tem no mangá, foi apenas uma adição do anime. Vemos então um tubarão gigante tentando atacar os Mugiwaras novamente, porém um robô aparece e dá um soco no tubarão. Enquanto isso, os Mugiwaras continuam afundando no mar e podemos ver que Sanji já está carregando Robin e Nami em seus braços. A cena muda e vemos agora Tashigi indo em direção àquelas crianças de Punk Hazard que tinham sido transformadas em gigantes por Caesar. E por falar em Caesar, vocês devem se lembrar que ele tinha ido para Holy Cake junto com os Mugiwaras, porém os Mugiwaras conseguiram escapar de Holy Cake e Caesar acabou não indo com eles. E caso vocês fiquem curiosos para saber o que aconteceu com ele, já foi revelado isso aí em uma história de capa, eu tenho aqui no canal, dizendo tudo o que rolou, não só com Caesar, como também com os irmãos de Sanji, como é que eles conseguiram fugir de Holy Cake. E essa história de capa é bastante legal porque em uma delas chega a rolar uma batalha entre Katakuri e Oven contra os irmãos de Sanji e Caesar. Então se vocês não viram, confere aí, eu tô deixando no card, só é você clicar que você já vai direto pro vídeo. Mas antes, finaliza esse vídeo aqui primeiro e depois volta para poder assistir o outro que vocês vão gostar bastante. Vemos então Tashigi encontrando as crianças e ela entrega um remédio para que elas possam voltar ao seu tamanho normal. Podemos ver que as crianças já começaram a diminuir de tamanho desde a época em que elas foram salvas por Luffy e seus companheiros. Mocha, aquela menina que foi gigantificada, então diz que gostaria de encontrar os Mugiwaras um dia. Nesse momento uma nova personagem é apresentada, a vice-almirante Doll, oficial encarregada da base naval G4. Doll então pede para Tashigi conversar com Helmeppo por causa da situação de Kobe, porém Tashigi diz que não pode fazer nada, pois os dois eram grandes amigos. Vale ressaltar que aparentemente tudo o que está acontecendo nessa cena aí é justamente na base G4 da Marinha. A cena muda e vemos agora Helmeppo, que se tornou um tenente comandante do QG da Marinha e também faz parte da SWORD, e uma personagem nova chamada Hibari, que é comandante do QG da Marinha e também faz parte da SWORD. Os dois estão implorando para que a Marinha ajude a resgatar Kobe das mãos de Barba Negra, e é nesse momento que vemos um novo personagem sendo apresentado, Prince Cruz, contra-almirante do QG da Marinha, e ele também faz parte da SWORD. Prince Cruz então relata que a situação de Kobe é bastante complicada porque ele foi parar na Ilha Pirata, que é território do Yonkou Barba Negra. Além disso, lá é cheio de piratas sanguinários, e se mexer com eles é o mesmo que mexer com uma colmeia. Por isso, a ilha se chama Hashinozu. E como vocês já devem saber, Hashinozu traduzido para o português significa colmeia. Por isso, Prince Cruz acabou usando esse mesmo termo aí agora. Helmeppo então diz que Egghead está bem perto, então eles poderiam ir para lá para pegar um Serafim. Porém, Prince Cruz acaba recusando a ideia e ainda diz que além de tudo isso que está acontecendo, eles também perderam o contato com X-Drake. Lembrando que X-Drake fazia parte da SWORD e a última vez que nós vimos ele aparecendo foi lá em Wano, naquela conversa que ele teve com o Basil Hawks. Depois disso não sabemos se ele morreu ou se continua vivo. Eu acredito que continua vivo e provavelmente ainda ajudou o Basil Hawks, que estava à beira da morte. Afinal de contas, Oda não gosta de matar personagem nenhum. Outra coisa interessante nessa cena está relacionado a Hibari, porque no mangá é deixado claro que ela usa o mesmo dialeto que o almirante de frota Akainu. Por isso, muitas pessoas na época quando ela apareceu começou a teorizar que ela poderia ser filha dele, já que os dois usam a mesma forma de falar. E se isso acabasse se concretizando, seria muito legal se ela acabasse se tornando um par romântico de Kobe, porque dessa forma Kobe poderia se vingar de Akainu por tudo que ele fez com ele lá em Marineford.
A cena muda e vemos agora dentro da ilha de Egghead, no local onde se encontram Luffy, Jinbei, Chopper e Bonnie. Podemos ver que todos eles já saíram do mar e estão secando suas roupas, e Bonnie já não está mais em sua forma criança. Bonnie então revela para Luffy quem é ela, e lógico, Luffy não se lembrava que ela fazia parte dos Supernova. Bonnie então diz para Luffy que ela é inimiga dele, porém no final ela acaba agradecendo por tê-la salvado. Depois disso ela acaba perguntando para ele a respeito de sua forma com o cabelo branco que tinha aparecido no jornal. Porém Luffy diz que só fica daquele jeito quando ele conquista a liberdade. Jinbei acaba perguntando para Bonnie a respeito dos companheiros dela e ela diz que foi para Egghead sozinha, mas o navio dela acabou sendo atacado pelo tubarão gigante. Em seguida vemos ela dizendo que está com fome e Luffy e Chopper também, por isso Luffy diz que quer ir em um restaurante. Porém, Bonnie acaba dizendo que por lá não tem restaurante nenhum e revela que eles estão em uma ilha do governo e que por lá fica o laboratório do Dr. Vegapunk. O nome da ilha se chama Egghead e ela está há 500 anos no futuro em suas tecnologias. Luffy então diz que já ouviu falar no nome do Dr. Vegapunk e Bonnie responde dizendo que tem contas para acertar com ele. Então galera, como eu já tinha mencionado na análise do episódio passado, como Bonnie saiu do meio do mar em sua forma criança, então provavelmente essa é a forma original dela, afinal de contas ela não poderia usar os seus poderes dentro da água. Além disso, nesse episódio tivemos essas cenas que foram um pouco mais focadas no corpo de Bonnie, até porque ela já estava em sua forma mais velha, então nem Oda nem a Toei poderia deixar passar esse tipo de coisa, e a gente já sabe como funciona. Outra coisa ainda mais interessante nessa cena é a forma em que Luffy se refere a Bonnie, porque ele a chama de Bog. Isso aí ele estaria fazendo uma referência a um ciborgue, porém nessa época aí sabemos que Luffy não faz a mínima ideia que Bonnie é filha de Kuma, que a gente já sabe que foi modificado e acabou se tornando um ciborgue. E por fim nessa cena não tivemos só Bonnie mostrando os seus dotes naturais, afinal de contas também apareceu as peitolas de Jinbei. A cena muda e vemos que todos os Mugiwaras que estavam se afogando junto com Sunny foram resgatados pelo robô gigante que tinha atacado o tubarão. Uma nova personagem então sai de dentro do robô dizendo que ela falhou de novo, pois não conseguiu controlar os instintos primitivos do robô tubarão. Frank então agradece por tê-los salvados. E vemos então o rosto da nova personagem aparecendo. E ela diz que não foi lá para resgatar pirata nenhum, pois ela é uma cientista da marinha e se chama Dr. Vegapunk. Vale ressaltar aqui que a primeira interação dessa nova personagem foi justamente com Frank. E os dois gostam de trabalhar com experimentos de criação de robôs. Eu sei que Oda não gosta de criar casais em One Piece, mas eu já comecei a shippar um pouco esses dois. Provavelmente no final Oda deve revelar quais casais ficaram com quem, e eu acredito que seria uma boa aí Frank ficar justamente com essa personagem que acabou se denominando de Vegapunk. Porém, não temos como ter certeza se ela é Vegapunk mesmo, afinal de contas pode ser mentira dela, até porque nós já vimos as silhuetas de Vegapunk e tudo indicava que seria um homem, fora que existe um outro detalhe bastante interessante que dá para ser notado aí. Reparem que na camisa dela, do lado do peito, tem escrito o número 2, já no peito do robô gigante tinha escrito Vega Force 1 e em seu ombro tinha um número 12. Enquanto no tubarão robô, em suas barbatanas, tinha um número 3. Então isso poderia estar indicando que na verdade eles são apenas experimentos do verdadeiro Dr. Vegapunk. Porém, isso a gente só vai descobrir mais pra frente, já que o episódio acabou com ela se apresentando. Contudo galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês já sabem, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.